Diariamente somos atacados espiritualmente por inimigos ocultos. Existem diversos tipos de ataques, como magias, ataques psíquicos, vampirismo energético, armas extrafísicas e outros. Além disso, podemos ser também atacados por inveja, mal-olhado, maledicência e pragas. Muitas vezes a gente vai levando o dia a dia se sentindo pesado ou com dificuldade de levantar de manhã, dificuldades emocionais, mentais, dificuldades físicas que aparentemente não tem uma explicação. Se você está com algum desses sintomas ou se acha que foi vítima de alguma macumba, de alguma magia negra, vem comigo que hoje nós vamos iniciar aqui a limpeza espiritual completa, a apometria, para o mês de novembro. Bem-vindos ao canal do Cura Solar Alquimia. Meu nome é Andréia, sou terapeuta holística há mais de 15 anos e hoje estou aqui com a mesa multidimensional arcturiana para realizar esse trabalho de limpeza, de purificação e retirada de todos os ataques, retirada de obsessores, entidades negativas de cima de vocês, do campo de vocês. Eu agradeço ao like de vocês. Quem não for inscrito e estiver chegando por aqui agora, convido que se inscreva e seja bem-vindo novamente. Para participar dessa mesa, é necessário um copo com água em vidro cristalino, que deve ser tomada ao final da mesa. Vamos dar início. Nesse momento, a gente vai realizar o decreto de ancoramento, no qual as energias da Terra sobem e as nossas raízes energéticas entram na Terra. Todo trabalho espiritual, a gente tem que estar ancorado na Terra para que a gente possa subir. O caso contrário, sem essa base, a gente pode aí se perder, tá? Então, por isso, nesse momento, eu peço para vocês colocarem os 2 pés no chão. Vamos iniciar a mesa. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar a mim e todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, ancorando nossas árvores da vida e abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Vamos dar continuidade com o decreto de proteção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e desse ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia desse trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade, na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador.
Vamos fazer agora o decreto de abertura da mesa multidimensional arcturiana, ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu Eu Sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Decreto do Merkaba. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo para ativar a sua Merkaba e o acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística e que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Bom, vamos iniciar a mesa trazendo de volta os corpos sequestrados. Nós temos vários corpos, somos seres multidimensionais que atuamos em diferentes níveis e dimensões. Os arcturianos falam que a gente tem mais de 42 corpos multidimensionais. E muitas vezes a gente pode ter esses corpos sequestrados. Quando os nossos corpos são sequestrados, a gente não se sente 100% integrado, a gente não se sente 100% presente, realmente fica como se alguma coisa estivesse faltando. Isso normalmente atrapalha no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas tarefas, tá? Então vamos trazer de volta, vamos nos recompor novamente com todos os nossos corpos. Arcturianos, eu peço que tragam de volta os corpos sequestrados de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, organizados, limpos, energizados, requalificados e que voltem no seu estado original divino e perfeito imediatamente. Está feito, está feito, está feito. Uma vez que eu fiz o decreto, a gente vai verificar com os arcturianos qual tecnologia ainda é necessária para que se traga de volta todos os corpos multidimensionais. E aqui sai o decreto de proteção. Então a gente vai realizar o decreto de proteção e em seguida o decreto de pedido de ajuda aos Rancors. Os Rancors é uma das egrégoras que trabalham junto com os arcturianos nessa mesa. Eles são os estelares de Sírios, que são pura proteção, poder e muita força. Vamos realizar o decreto de proteção? Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos, para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikari Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Vamos realizar então o decreto de pedido de ajuda aos Rancors. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou e na poderosa presença divina eu sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, para que proteja e ilumine os nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo, carregado com a energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Vamos ver qual tecnologia mais
ainda é necessária? E aqui sai a mandala, o decreto da viagem interdimensional. Essa tecnologia dos arcturianos, ela nos conecta ao nosso eu divino, ao nosso eu sou, a quem realmente nós somos em essência, e nos afasta de toda a ilusão da matéria, de toda a ilusão da sociedade, de toda a ilusão que tem por aí, tá? Ela traz pra gente a verdade cósmica. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo em minha consciência e na consciência de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, iluminando nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Tecnologia da abundância, tá? Vamos fazer o decreto. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim, em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, e aqui o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo, tá? Todo final de tecnologias e decretos, quando sai o fluxo, é que esse trabalho foi feito. E o decreto do fluxo, a tecnologia do fluxo, ela materializa a nossa nova realidade, tá? Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Dando continuidade com a mesa, a gente vai remover almas do tipo encosto e obsessores, tá? Os obsessores são aqueles nossos inimigos espirituais que nos perseguem ou que perseguem a nossa família. Já os encostos, eles são espíritos que estão por aí também em alguma dimensão, né, algum nível do umbral, né, perdidos nessa energia, e que por frequência se sintonizaram na nossa energia. Então, às vezes você vai em algum lugar que está mais carregado, lá está cheio de encosto, você acaba baixando a sua frequência e eles acoplam em você, tá? Então, para fazer essa limpeza espiritual, vamos remover do nosso campo tanto esses inimigos espirituais, que são os obsessores, que nos fazem tão mal no nosso dia a dia, como os encostos. Arcturianos, eu peço para que todos os encostos e todos os obsessores de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo sejam agora encaminhados às câmaras de regeneração arcturianas, para que eles sejam tratados, revigorados e que eles tenham entendimento que são seres de luz, amor e compaixão. A partir de agora, todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo estão livres e conectados somente com a Matriz Divina.
Sou grata, sou grata, sou grata. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Mais uma vez, vamos iniciar com um decreto de proteção. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim, em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos, para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikari e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. E vamos fazer o decreto de pedida de ajuda aos Rancors. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz. Em minha poderosa presença divina eu sou, e na poderosa presença divina eu sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, para que proteja e ilumine os nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo carregado com energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Gratidão aos Rancors, gratidão aos arcturianos. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Aqui então sai a tecnologia do equilíbrio da ancestralidade. Essa tecnologia, ela nos desconecta desses inimigos espirituais, tá? De todos os ancestrais que não estão na luz e estão nos prejudicando. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crístico, que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificada e curada na luz dourada do Cristo. Kadosh, 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 Adonai, Tsebayot. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Mais uma vez, vamos nos desconectar da Matrix. Significa que essas obsessões, essas baixas frequências nos mantêm mais aprisionados aqui? Com certeza, né, pessoal? Vamos lá, vamos nos livrar de todas essas almas agora. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo em minha consciência e na consciência de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, iluminando nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Decreto de abundância. Vamos lá, trazendo toda a abundância para a gente. Tudo que eles não querem que a gente tenha, né, é a abundância, porque quanto mais abundância, mais a nossa frequência se eleva, tá? Lembrando que a abundância é dinheiro, é saúde, é fraternidade, tá? É poder viajar, sair, curtir a natureza, curtir a vida, tudo isso é abundância, tá? Amor, né? Então vamos. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim, em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todas as possibilidades abundantes em nossas vidas.
Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? E aqui o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo, materializando a nossa nova realidade, a nossa purificação. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando o meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Bom, pessoal, agora foi pedido para mim, tá? Que nessa mesa a gente retire a influência dos arcontes quitônicos, tá? Para saber um pouco mais sobre os arcontes quitônicos, vocês podem assistir as duas mesas que tem aqui no canal de abertura de caminhos, tá? Mas os arcontes quitônicos, eles são energias ligadas à Terra e eles não querem a nossa evolução espiritual, a nossa evolução de consciência. Então, muitas vezes eles nos mantêm aprisionados nos nossos vícios, nas nossas más qualidades, na nossa dissonância. Porque tudo no universo, ele vai ter dois pontos, né? O polo positivo e o polo negativo. Então, os arcontes, eles são um polo negativo. Eles também são necessários para a nossa evolução. Isso é estar na Terra, tá? Porque através do negativo, a gente alcança o positivo. Como diz o Hélio Couto, o mal trabalha para o bem. Então, todas as dificuldades, tudo que a gente vai passando, por mais difícil que seja, elas também são provações, tá? Então, não precisa ficar com medo dessas coisas. Isso é estar no planeta Terra, tá? E eles, então, os arcontes quitônicos, eles nos mantêm na nossa dissonância. A nossa dissonância, ela é o oposto da nossa ressonância. A nossa ressonância é quando a gente está em harmonia, em equilíbrio e faz as coisas da melhor maneira, seja lá o que for. Porque a gente está em luz, está em equilíbrio. E a nossa dissonância já é as nossas virtudes de uma maneira distorcida, de uma maneira negativada. Quando a gente não está pleno, quando a gente está no negativo. Então a gente não está fazendo as coisas da melhor forma que a gente poderia fazer. A gente dissoou a nossa virtude. Então a retirada de arcontes quitônicos, essa influência, ela nos alinha para que a gente possa, é como um instrumento musical, como um violão. O violão, para ele ter o som dele perfeito, afinado, ele tem que estar certinho ali, com todas as afinações de todas as cordas, para que aquele som, aquela música saia bonita, certo? Então a gente agora vai retirar essa influência de arcontes quitônicos, afinando mais ainda o nosso próprio instrumento, tá? Nos deixando em contato positivo com as nossas virtudes. Vamos lá. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia é necessária para retirar a influência de arcontes quitônicos de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo? E sai o decreto da viagem interdimensional, que é exatamente isso que eles são, tá? É o aprisionamento na Matrix, é o aprisionamento em tudo de negativo que tem aqui na Terra, tá? Ocultando de nós mesmos as nossas coisas boas, a nossa vontade de melhorar, tá? Então vamos iniciar a retirada de arcontes, da influência, né, dos arcontes quitônicos, com o decreto da viagem interdimensional.
Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo em minha consciência e na consciência de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, iluminando nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Olha que interessante, agora o decreto da integração, tá? O decreto da integração, ele transmuta as nossas incompreensões e as nossas atitudes. Porque tudo isso, se a gente se apega às nossas atitudes ruins, ou se a gente se apega às incompreensões que a gente tem em relação a alguma pessoa, a algum sistema, à política, ao mundo, tudo isso cai a nossa frequência, tá? E nos mantém mais ainda nesse aspecto negativado que eu expliquei. Então vamos realizar o decreto da integração. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e regenero em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Por que é um decreto de integração? Porque ele integra a gente na criação, tá? Quando a gente se mantém com raiva das coisas, com essa incompreensão, a gente está se desconectando, tá? Da fonte, está nos desconectando da grande consciência cósmica, tá? Porque tudo é como tem que ser, né? E quando a gente compreende isso, a gente eleva a nossa consciência para um outro nível e consegue com mais facilidade transmutar todas essas influências quitônicas, todos os obsessores, tudo, porque a gente eleva a nossa frequência. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? E a tecnologia do DNA divino. Aqui os arcturianos estão dando uma grande ajuda pra gente, como eu sempre digo, porque essa tecnologia ela ativa os filamentos adormecidos, os códigos de luz no nosso DNA. E quando a gente muda nível de DNA, muda tudo, tudo. E não só no corpo físico, tá? No corpo mental, tá? Que vai estar relacionado à nossa consciência, no corpo emocional. Muda tudo em todos os nossos 4 corpos inferiores. Vamos lá realizar o decreto do DNA divino. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativa em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo a matriz divina, reconectando nossas almas ao nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio das hélices do nosso DNA divino, ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Gratidão aos arcturianos por toda essa tecnologia atuando em nossos corpos. Bem-amados arcturianos, e aqui o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Bom, pessoal, dando continuidade com a mesa, a gente vai retirar agora toda magia negra, toda inveja negra, todo mal olhado de cima de vocês, tá? Lembrando que magias negras, elas não são só aqui do plano físico que a gente se encontra, porque
Esses inimigos ocultos, eles também atuam com magia negra. Então a gente vai pegar macumba, bruxaria, essas coisas aí, né, que as pessoas aqui da superfície do planeta manipulam, mas que é muito mais frequente de acontecer é estar magiado a nível de umbral, a nível de astral inferior, tá? Seja por obsessores, em casos nos quais as pessoas trabalham com alguma coisa que envolve o globo, tá? Que envolve muitas pessoas, pode ter sim ataque de mago negro. O mago negro não ataca uma pessoa individual ali, que está fazendo o trabalhinho dela ali de formiguinha. Ele ataca pessoas que estão atuando em todo o planeta, tá? Mas muitos obsessores, eles estão aí, né? Tenha conhecimento, tá? De magia negra, eles fazem magia negra. Corpos sequestrados é uma forma de magia negra. Muitas vezes botar um dispositivo de controle em você, ou mesmo até clones, é uma forma de magia negra. Então magia negra não é só vela, não sei o que. Às vezes a pessoa faz uma magia negra com um pensamento. O pensamento dela em cima de você é tão ruim, tão negativo, que aquilo é um tipo de magia negra, uma oração. Às vezes as pessoas elas se enganam tanto com as coisas, elas ficam tão cegas dentro do que elas acham que é a verdade delas, que elas pensam que estão acima do bem e do mal e às vezes fazem uma oração, né, que seria uma coisa para a luz, para desejar mal para outra pessoa, tá se relacionando ali com forças super baixas, malignas e baixas, tá? E não tá tendo a menor consciência. Então tudo isso é magia negra e tudo isso a gente vai retirar de cima de vocês agora. Vamos iniciar com o decreto de limpeza da chama violeta e da rede de platina. Eu invoco o bem-amado Arcanjo Miguel e seus anjos da espada azul, Astreia e Pureza, os bem-amados anjos do exorcismo do Senhor, o Buda do raio rubi, Psicopleia, Rei of Light e as legiões do destemor para atuarem em conjunto com o bem-amado Metatron, Melquisedeque, Mahatma, Saint-Germain e todos os clãs dos 144 raios de Alfa e Ômega, comandante Lan e Rancor. Instalo a poderosa limpeza da rede de platina, combinada a poderosa chama violeta, para limpar agora toda energia suja, mal qualificada, doente, de oposição, invertida, contaminações psíquicas, elos e vínculos negativos, visíveis, invisíveis, disfarçadas, fugitivas, consciente, inconsciente, oculta e oculta da oculta. Todos os pensamentos e formas pensamentos negativos, sentimentos e emoções negativas, miasmas, impressões negativas, arquétipos do ego negativo, queimar os karmas, influências de raios negativos, pontos de irritação, vazamento de áureas, vírus, bactérias, ligações psíquicas, programações do ego negativo, trauma de vidas passadas, fraquezas genéticas, doenças, detritos, larvas astrais, mentais, emocionais, energéticas, espirituais e físicas, entidades criadas, espíritos obsessores, campos cinzentos, atributos do ego negativo, removendo e queimando toda a matriz dos medos, culpas, crenças limitantes e processos de autossabotagem, tipo, forma, origem e derivações. Queimando, dissolvendo, transmutando, desmaterializando, desativando integralmente agora todos os trabalhos de magia, macumba, feitiço, amarrações espirituais, laços negros, trabalhos de voodoo, satanismo, olho grande, inveja, mal-olhado, maledicência e quaisquer trabalhos de segmentos espirituais que não vibrem na luz do Cristo, que tenham vindo dessa vida ou de outras existências, deste plano ou de outros planos. Todos os corpos sequestrados, peço ao bem-amado Arcanjo Miguel que passe sua espada sagrada nos 144 pontos principais de luz em meu corpo e nos 144 pontos principais de luz do corpo de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, levando essas energias para o fogo sagrado do divino. E peço para a amada Astreia libertar, purificar, harmonizar. Peço ao bem-amado Arcanjo Miguel que passe sua espada sagrada nos 144 pontos principais de luz em meu corpo e nos 144 pontos principais de luz do corpo de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, levando essas energias para o fogo sagrado do divino. E peço para a amada Astreia libertar, purificar, harmonizar.
Peço ao bem-amado Arcanjo Miguel que passe a sua espada sagrada nos 144 pontos principais de luz em meu corpo e nos 144 pontos principais de luz do corpo de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, levando essas energias para o fogo sagrado do divino. E peço para a amada Astreia libertar, purificar, harmonizar. Que tudo isso seja agora dissolvido, desmaterializado, transmutado em todos os níveis, em todas as linhas do tempo, de vidas paralelas ou simultâneas. Peço agora que sejam cortados na espada do bem-amado Arcanjo Miguel e levado pelos anjos da luz. Essas energias são agora encaminhadas ao plano astral, para as naves dos bem-amados arcturianos e templos da compaixão, da bem-amada Kuan Yin, a fim de serem tratados, revigorados, e que tenham entendimento que são seres de luz e a luz é amor, a luz é compaixão. A partir de agora o Eu Sou está livre e conectado somente com a matriz perfeita e coloca um tubo de proteção e invisibilidade para influências externas e ataques espirituais, pelo tempo que o espírito de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo necessitarem. Gratidão a toda a egrégora de luz. Vamos dar continuidade com as tecnologias. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? E aqui a gente vai começar com o decreto de equilíbrio da ancestralidade. Não falei que esses obsessores fazem muita magia negra pra gente? Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crístico, que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado e curado na luz dourada do Cristo. Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus. E o decreto da viagem interdimensional, né? Muitas das magias negras, elas nos também aprisionam na Matrix. Nos tornam aqui escravas, né, obsediadas a ideias, a atitudes que a gente vai fazendo sem nem perceber que a gente está sendo influenciada, né, por forças externas a nós. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo em minha consciência e na consciência de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, iluminando o nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? A abundância, pessoal. Vamos lá, muita abundância para todos nós. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim, em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Que nenhuma inveja, né, que nenhum olho gordo atrapalhe a nossa abundância. Vamos lá para o decreto de proteção. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikari e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz.
Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Vamos para o decreto de pedido de ajuda dos Rancors. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou, e na poderosa presença divina eu sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, para que proteja e ilumine os nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo carregado com a energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Gratidão aos Rancors mais uma vez. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? O decreto do DNA divino. Vamos fazer mais uma vez, recebendo aí os nossos códigos de luz, nossa consciência cósmica. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo a matriz divina, reconectando nossas almas ao nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio das hélices do nosso DNA divino, ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, e agora sim o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo nossa nova realidade, a nossa libertação de toda negatividade, todos os trabalhos não luz que foram feitos, contra a gente. Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Vamos remover agora dispositivos de controle, tá? Lembrando que aqui vai entrar chips, implantes, sondas, capacetes e qualquer tipo de arma espiritual, tá? Que seja um dispositivo de controle, tá? Que esteja aí atuando contra vocês. Por que eu falo assim, qualquer tipo? Porque tem muitas coisas que a gente não tem conhecimento, tá? São os elementos ocultos. Então a gente vai remover agora. Peço aos arcturianos para que todos os dispositivos de controle negativo e todos os elementos ocultos negativos sejam cancelados, desligados, desacoplados, desintegrados e desassociados das fontes e origens, retirados e levados ao lixo cósmico para que sejam transformados ou transmutados em luz, paz, amor e compaixão. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária para que se remova todos os dispositivos ou elementos ocultos? Vamos fazer o decreto de proteção, removendo de todos os nossos 4 corpos inferiores, seja lá onde estiver localizado, tá? Esses dispositivos e essas armas espirituais aí. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim, em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mika e Rancor para que recolham e limpem todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain, para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou, e na poderosa presença divina eu sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo,
para que proteja e ilumine nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo carregado com energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Mais uma vez aqui, sai o decreto da integração. Isso é bem comum com chip. Eles mantêm a gente em monoideias, né? Mantêm a gente com pensamentos fixos, em coisas, em atitudes, tá? Atuam aí muitas vezes como se atua um obsessor ou um encosto, tá? Vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e regenero em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Gratidão aos arcturianos. E aqui, novamente, os arcturianos nos ajudando, trazendo para a gente o decreto da bem-aventurança. A bem-aventurança é uma energia disponível no universo, é um fluxo divino, tá? De prosperidade, de abundância, de fazer acontecer, de viver, de plenitude, onde quando você entra no fluxo da abundância, você sabe, tudo que eu preciso vem a mim. Tá? Esse é um mantra muito legal para vocês repetirem várias vezes por dia. Tudo que eu preciso vem a mim. Tudo que eu preciso vem a mim. Tá? E as coisas vão dando certo, as coisas vão funcionando. Tá? É uma frequência elevadíssima. Vamos fazer o decreto da bem-aventurança. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio e ativo em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativo as frequências de sabedoria e bem-aventurança em nossas linhas de vidas, em total conexão com a ordem do Criador. Gratidão, gratidão, gratidão. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, e aqui o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Bom, vamos agora tirar clones, tá? Os clones é muito ruim, é uma energia muito pesada. Quando a gente está clonado, as coisas não estão bem, tá? Quando a gente está clonado, a gente se desconecta da gente mesmo, a gente se desconecta do nosso propósito. A pessoa que está clonada, ela tem uma ligação com o clone. E esses clones, eles estão trabalhando em algum ponto aí, tá? De astral inferior, em alguma energia que não é elevada, tá? Por que eles fazem clones? Esses clones, eles têm que fazer alguma coisa com esses clones, ele tem uma utilidade, tá? E tudo lá de negativo que esse clone tá fazendo, você tá recebendo, tá? Porque existe essa ligação. Então, com a mesa multidimensional arcturiana, a gente consegue quebrar a ligação entre você e o clone ou os clones. A gente consegue destruir esses clones, tá? Quem auxilia a gente são os rancors nesse trabalho. E a gente restaura a aura, tá? O campo de vocês, tá? Através das tecnologias arcturianas. Então vamos realizar agora
tá? O decreto do clone. Rancors, eu peço que vão até o astral inferior ou qualquer local no espaço sideral ou dimensão onde estejam localizados os clones. Destrua os clones, as fontes, suas origens e o laboratório de magia negra. Peço à equipe Pan que venha descontaminar e fechar todos os buracos etéricos de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo e estão clonados. Gratidão, gratidão, gratidão. Em seguida, eu vou passar o decreto do macacão ao redor de vocês. Arcturianos, eu peço que coloquem um macacão eletromagnético líquido cristalino espelhado para que seja retirada, transmutada, requalificada toda energia suja, larvas astrais, ectoplasmas, formas, pensamentos, energias direcionadas negativas e inveja que não vibram na luz de Cristo. Que elas sejam colocadas na tela vibratória para que Deus Pai e Mãe, em ajuda dos Arcturianos, transmutem, requalifiquem e organizem, e que essas energias sejam magnificadas em luz, paz, amor e regeneração planetária. Gratidão. Bom, aqui é o decreto de proteção, tá, pessoal? Vamos iniciar com ele. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos, para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikari e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invocam os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou, e na poderosa presença divina eu sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, para que proteja e ilumine os nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo, carregado com a energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Gratidão. Vamos lá. Qual tecnologia, bem-amados arcturianos, ainda é necessária para remover os clones? Decreto de equilíbrio da ancestralidade. Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crístico que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado e curado na luz dourada do Cristo. Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus. Então aí os clones interferindo na nossa abundância, na nossa saúde. Vamos agora fazer o decreto da abundância. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Bem-amados arcturianos, e aqui o trabalho foi feito. Vamos elevar ao fluxo. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando meu fluxo em ação.
Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, abundância e cura. Bom, vamos retirar agora dos nossos corpos, da nossa aura, todos os miasmas, todos os ectoplasmas negativados, formas, pensamentos e entidades criadas por nós, tá? Lembrando que quando a gente fixa muito em alguma ideia, em algum pensamento ou emoção, a gente primeiro inicia com formas, pensamentos. E essas formas, pensamentos, elas vão se tornando cada vez mais fortes, com mais energia, à medida que você mantém aquele pensamento, até ela virar uma entidade, tá? E essas entidades criadas, elas se despregam do seu campo, vão por aí, fazem mal para as outras pessoas que têm essa mesma frequência, assim como os encostos, né? Elas vão se ligar a essas pessoas que têm essa mesma frequência na qual ela foi criada, e elas sempre retornam para quem as criou, né? E quando elas retornam, elas muitas vezes trazem outras entidades criadas com elas, tá? O que deixa o seu campo mais ainda negativo, tá? Mais ainda cinza, né? Nesse sentido de massas cinzentas, tá? Coisas que vão aglomerando na nossa áurea, que são ruins, que são negativas, tá? E que quando não tratadas, não retiradas, elas vão cada vez mais somatizando, até poderem virar uma doença, tá? Um problema físico. Por isso que é tão importante a radiônica, com florais, com homeopatia, com a fitoenergética, porque esses trabalhos todos, eles são vibracionais. E o trabalho, quando ele é vibracional, ele está atuando nesse campo, na nossa áurea, no nosso corpo etérico, no nosso corpo mental e no nosso corpo emocional, tá? E o nosso corpo físico, esses quatro, são os nossos 4 corpos inferiores, que a gente chama de quaternário inferior, tá? E tudo isso que a gente trabalha nessa mesa é em cima desses 4 corpos, porque eles são os 4 corpos que são afetados, tá? Por todos esses ataques espirituais ou energéticos. Então vamos lá remover todos os miasmas, ectoplasmas, formas, pensamentos e entidades criadas. Aqui vamos iniciar com o decreto de proteção, que é o decreto, né, que além de trazer a proteção, ele limpa realmente o nosso campo. Prestem atenção no que ele diz. Em nome da minha divina presença, eu sou, eu comando e ativo agora em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, os computadores arcturianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasmas que não vibram na luz de Cristo. Invoco as legiões de Mikari e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoco os guardiões de Gaia para desfazer toda sujeira energética, elevando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta, consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Vamos fazer o pedido de ajuda aos Rancors. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina Eu Sou, e na poderosa presença divina Eu Sou de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, para que proteja e ilumine nossos caminhos e que repele todo pensamento e todo elemento destoante que queira penetrar. Faz subir por esse maravilhoso círculo, carregado com a energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado, da misericórdia e da liberdade. Gratidão, Rancors. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária? Muito bom, aqui a gente recebe então o decreto do DNA divino, tá? Que vai muito nos ajudar a parar de nos auto-obsediar, né? A criação dessas entidades criadas por nós, ela tem muito a ver com auto-obsessão, tá, pessoal?
Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo a matriz divina, reconectando nossas almas ao nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio das hélices do nosso DNA divino, ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia ainda é necessária para remover todos os miasmas, ectoplasmas, formas, pensamentos? E o decreto da integração, que foi bastante trabalhado hoje aqui na mesa, né, pessoal? Vamos nos libertar de todas as incompreensões, né? Vamos nos integrar, nos conectar com a fonte maior, com harmonia, com gratidão, né? Isso tem muito a ver com gratidão. Quando a gente está grato por tudo, a gente não perde tempo, né? Reclamando ou fixando nossos pensamentos naquilo que não é legal. Então vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e regenero em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo nossas atitudes e incompreensões, em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Então, todo pensamento que a gente tem muito fixo em uma coisa que a gente considera que não é legal, aquilo vai gerando massa cinzenta na nossa áurea. Tá? Muitas doenças iniciam assim. A pessoa ela repete aquilo, fica nervosa, fica com raiva, né? Você vê o fígado e o pâncreas na medicina tradicional chinesa, eles têm a ver com raiva. Então, uma pessoa que ela tem muita raiva, raiva do mundo, raiva das coisas, raiva das pessoas, muitas almas que são muito evoluídas, quando elas vêm aqui para a Terra, elas não aceitam as coisas. É difícil o planeta Terra, tem muita injustiça, tem muita coisa errada. Então, quando a gente se apega nisso, nosso campo vai sujando, vai criando entidade, vai gerando massa cinzenta e às vezes a pessoa ela entra num beco sem saída ali, tá? Então, a radiônica, todos esses trabalhos com planta que eu expliquei, eles vão limpando isso para que a gente possa se purificar, para que a gente possa ter uma nova vida dentro dessa vida, tá? A gente não desceu aqui, mesmo as pessoas super evoluídas com uma consciência altíssima, a gente não desceu aqui para a gente ficar vendo o que está de errado no mundo. A gente tem que ver, tem que reconhecer. Mas como que isso afeta você? Você tem que ter aquele olhar de águia, você tem que observar as coisas, mas com uma certa distância do seu emocional e do seu mental, porque senão essas coisas elas vão consumir você, tá, pessoal? Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus. E maravilha, vamos fazer o decreto da abundância. Muita paz, muita saúde, muita elevação da consciência para todos vocês. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim e em todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, e o decreto da viagem interdimensional, nos desconectando da Matrix, elevando a nossa consciência. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo em minha consciência e na consciência de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo, iluminando o nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência em nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Bem-amados arcturianos, bem-amado Arcturus, qual tecnologia aqui ainda é necessária
E o trabalho foi feito, vamos elevar ao fluxo essa limpeza dos nossos corpos, da nossa áurea. Sintam-se bem, isso aqui é como um mergulho no mar, tá, pessoal? Vamos lá. Eu sou um ser de luz e um ser divino. Entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando o meu fluxo em ação. Agradeço essa oportunidade de transformar meu ser em luz divina, em abundância, em cura. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você chegou até aqui comigo, ativa aí nos comentários, aceito, recebo e agradeço. Se você ainda não deixou seu like e sentiu a energia desse trabalho, eu convido a você a deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Nosso canal é pequenininho, ele está aí crescendo aos poucos. Eu agradeço muito a todos os inscritos, a todo mundo que tem acompanhado as mesas aqui. E fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui, podendo auxiliar vocês. Eu agradeço muito aos comentários, é um feedback muito importante para mim estar aqui, continuar com esse trabalho, tá? Porque é muito bom ver que realmente está ajudando vocês. Fico muito, muito feliz. Agradeço aos arcturianos, aos rancors e todos aí aos nossos guias, nossos mestres de luz, tá? Vamos realizar agora o decreto da Kundalini e do DNA divino. Esse decreto ele alinha os nossos chakras, nos conecta com o céu, com terra, é um decreto maravilhoso para o equilíbrio dos nossos corpos. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os meus chakras e ativando a minha Kundalini sagrada, desde o chakra central, diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou, com um cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com meu corpo de luz, alinhando a minha pineal e meu sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, e ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. E o decreto de fechamento da mesa, que é o decreto do cubo de Metatron, tá? No qual a gente vai pedir que Metatron ative o cubo dele, que é uma figura geométrica maravilhosa, com grande poder, tá? Coloquei ela aqui hoje para vocês. Em todos os nossos corpos, em todas as nossas células, átomos, moléculas, tá? Regenerando o nosso corpo e promovendo ainda mais a nossa cura. Vamos lá. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos aqueles que assistiram a esse vídeo. Ativando o cubo de Metatron em todos os meus corpos sutis, despertando meu corpo de luz para minha ascensão e para a ascensão de todos aqueles que assistiram a esse vídeo. Ativando o cubo de Metatron enquanto durmo em todo o meu ser, curando e regenerando meu corpo físico e o corpo físico de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em meu ser e para o ser de todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Código alma e espírito, me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todos aqueles que assistiram a esse vídeo da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é e sempre será. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, eu estimo um excelente mês de novembro para todos vocês, uma excelente purificação, harmonia, fortaleçam as orações de vocês, fortaleçam a proteção de vocês, tá, pessoal? Se mantenham em contato aí com o Eu Sou, com seus guias, com seus mestres de luz. E até uma próxima mesa.